Olá, quarto ano! Vamos lá para a nossa aulinha de história de hoje? Olha só, pega o seu livrinho aí que a gente vai para uma parte muito importante do capítulo 5, que é o que você aprendeu. Essa parte é sempre muito importante para nós estudarmos para verificação de aprendizagem, porque aqui a gente faz uma revisão de tudo que a gente já viu até agora. E aí a gente fica com um resumo de todas as outras matérias que a gente viu dentro desse capítulo, o que facilita muito para a gente estudar, tá bom? Então vamos lá, fazer bem feitas essas atividades, tá bom? Pega o seu livro aí, abra comigo na página 86. Aqui na página 86 tem um tópico, né? O que você aprendeu. A tia minha aconselha você pegar um marca-texto, ou um lápis de cor, ou um lápis normal e marcar esses 3 tópicos que tem aí, do que você aprendeu. A venda do açúcar na Europa e o comércio de africanos escravizados davam muito lucro a Portugal e aos comerciantes. Nós vimos e falamos sobre isso, né? Que a venda de escravo, o comércio de escravo dava muito lucro, porque afinal de contas eles iam lá, pegavam, não tinha gasto nenhum e acabava lucrando muito com a venda deles. Segundo tópico, os africanos escravizados lutaram e resistiram contra a escravidão por meio de revoltas e fugas isoladas e em grupo. É verdade, a gente falou aqui sobre a luta, né, contra a escravidão, que eles lutavam, fugiam e formavam grupos que eram chamados de colombos, né? Terceiro tópico, os holandeses invadiram terras da colônia portuguesa para explorar a produção do açúcar e lucrar mais, sem precisar pagar nada a Portugal. O que os holandeses fizeram, que a tia me falou na aula passada? Em vez de eles ficarem comprando dos portugueses e dando dinheiro para os portugueses, eles vieram, se instalaram aqui e começaram a produzir o seu próprio açúcar aqui, com mão de obra escrava também, e acabava lucrando todo o dinheiro para eles, sem ter que passar nenhuma parte para os portugueses. Mas no final a gente viu que acabou que os portugueses conseguiram retomar aí as terras aí de produção de açúcar, né? Bom, vamos lá, a tia Mi vai ler as questões com vocês. Só que antes de eu ler as questões aqui do que você aprendeu e ir explicando para vocês como eu quero que faça, eu quero ler 2 textos que estão aqui no meu livro, mas não tem no livro de vocês. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá bom? E se necessário for, pegue o seu caderno de história, anote algo que você achou importante desses 2 textos, para na hora do estudo você ter uma escrita aí complementar para você estudar, tá bom? Então preste bastante atenção. O açúcar. Na sua faixa litorânea, o Nordeste representou o primeiro centro de colonização e urbanização da nova terra. A atual situação do Nordeste não é fruto da fatalidade, mas de um processo histórico. Até meados do século XVIII, a região nordestina, que era designada como Norte, concentrou as atividades econômicas e a vida social mais significativa da colônia. A empresa açucareira foi o núcleo central da ativação socioeconômica do Nordeste. Tia Mi, você falou um tanto de palavra difícil, vou resumir aqui para vocês. O Nordeste foi quem deu o boom financeiro, porque lá era onde girava o dinheiro por conta da produção de açúcar. Então lá virou o centro socioeconômico. Socioeconômico, tia Milena, onde a sociedade produzia dinheiro, ok? Segundo texto que a tia Mi vai ler aqui para vocês. O que era engenho? Designação do local de fabricação do açúcar, que se estendia ao conjunto da grande propriedade açucareira. Compreendia terras de canaviais, de pasto e de mantimento e mato para a lenha das caldeiras. Compunha-se também da moenda para moer, casa de purgar, onde era purificado e recolhido o açúcar em formas, caixarias, onde se pesava e encaixotava o produto, destilaria para fabricar água ardente e casa grande, residência do proprietário, a senzala, que é o alojamento dos escravos, e a capela onde se realizavam cerimônias religiosas. Tia Mi, então o engenho
só se eu colocar assim, se você me perguntar na prova, o que é engenho? E eu colocar lá, lugar onde fabrica açúcar, você vai dar certo? Não, eu quero que vocês me expliquem, reveja o vídeo, se necessário, reveja, aqui tem um capítulo, a tia me vai até voltar aqui para eu ver onde que é o capítulo exato que fala sobre o engenho, né? Que é o tema 1, na página 78 e 79, e aqui tem até esses desenhos aqui, ó, que explica que o engenho era tudo isso. No engenho tinha que ter a casa grande, que era a casa do proprietário, tinha que ter o lugar de moer, tinha o lugar de encaixotar açúcar, de refinar, tinha o lugar onde ficavam alojados os escravos, que era a senzala, e também tinha aqui o giral, que era onde secava, né, o açúcar, e tinha sempre a capela, que é onde acontecia os cultos religiosos, né? Então vamos lá. Tia Mi, é pra gente responder todas as questões? Não, calma que a gente só vai responder até onde a tia Mi lê, ok? Falando em engenho, no fim de semana passado, algumas crianças, eu acredito que tenham visto minhas fotos, viu que eu fui num lugar lá, é tipo uma fazenda, lá chama Casarão. E lá tem um engenho, eu tirei uma foto só por fora e vou deixar aqui no início do vídeo. Eu abri o vídeo com essa imagem, né, desse lugar onde a tia Mi foi, e no final do vídeo eu vou colocar ela de novo aqui só pra vocês repararem mais um pouquinho. Mas eu fui lá e vi tachos gigantes pra fazer o melado, vi o giral, que é esse lugar onde seca o açúcar, e se você quiser chamar o seu pai e a sua mãe pra ir lá chama Casarão, fica na BR-060. O restaurante lá, ó, delícia, não paga nada pra entrar, só paga o que você comer lá, tá bom? E eu achei lá muito legal, lá tem cavalo, lá tem coisas antigas, lá é bem legal, tá bom? Então, fica aí a dica pro convite pra vocês, tá bom? Então vamos lá, questão 1. Leia as charadas e escreva as respostas abaixo das figuras. A. Lugar onde era produzido o açúcar e viviam as famílias do senhor do engenho e africanos escravizados. Acabei de falar. Meu Deus do céu. B. Invadiram as terras do atual Nordeste brasileiro para dominar a produção do açúcar. Acabei de explicar quem fez isso, que queria pagar barato. C. É produzido a partir da cana-de-açúcar e é usado para adoçar alimentos. Muito fácil. D. Continente para onde era levado o açúcar produzido no Brasil. Quem é que gostava de comprar as coisas da gente aqui pagando barato, hein? Ai, é uns folgados aí que a tia me falou. Página 87. 2. Leia o texto e responda as questões. O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo ser servido, obedecido e respeitado por muitos. Servem ao senhor do engenho em vários ofícios, além dos escravos de enxada e foice que tem nas fazendas e na moenda, e fora os mulatos e mulatas, e negros e negras de casa ou ocupados em outras partes. Barqueiros, canoeiros, carreiros, oleiros. Oleiros são pessoas que fabricavam peças de cerâmicas. Vaqueiros, pastores e pescadores. Esse texto foi escrito por André João Antônio, Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas. E aí, tia Mi, o que você quer que eu faça agora? Como que eu vou responder? Quero que vocês copiem no caderno, cabeçalho completo, versículo da semana e responda a questão A, B, C, da número 2 e a questão A e B da número 3. Então, essas são no caderno. A tia Mi fez a correção em PDF, eu já montei a correção em PDF para postar para vocês, e lá não está identificada, tá? Mas assim, tem a número 1 completa, e aí logo abaixo tem um texto que é as respostas da número 2 e número 3, para vocês conferirem depois, tá bom? Então, no caderno, vocês vão copiar a questão 2, a questão 3 e a questão 4 da página 88. Então, página 87 e página 88, copiar e responder as questões no caderno com cabeçalho completo e versículo da semana. Letra A da questão 2. Quem escreveu esse texto? Em que ano foi publicado o livro e onde o trecho foi extraído? B.
De acordo com o autor, porque muitos gostariam de ser senhores de engenho? C. Quem servia o senhor de engenho? Então, copie e responda no seu caderninho aí, não deixe de copiar, viu? 3. Observe a imagem, leia a legenda e responda as questões. A. Qual construção foi representada? Que produto era obtido nesse local? B. Que tipo de mão de obra era utilizado? Página 88. Número 4. Leia o poema e responda as questões. Nesse caso também eu coloquei as respostas no arquivo em PDF, tá? Para vocês conferirem, mas não está a questão específica. Então você vai ler e vai olhar aí o seu arquivo que você vai identificar a resposta para essa pergunta. E tem que conferir, porque se você coloca a resposta errada no seu caderno, no seu livro, na hora de estudar você estuda errado, ok? Então vamos lá. O açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã em Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Este açúcar era cana e veio dos canaviais, extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem aos 27 anos plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Esse poema foi escrito por Ferreira Goulart, faz parte de uma seleção de poemas que chama Toda a Poesia, né? Tá na 11ª edição, no Rio de Janeiro, em 2001. E aí tem 4 letras aqui para você copiar, que essas também fazem parte das que é para copiar no caderno. Então, para responder no livro é somente a página 86. A página 87 e 88, copiar e responder no caderno com cabeçalho completo, versículo, letra bonita, respeitando a margem, copia a pergunta, salta uma linha, responde, salta outra linha para ficar super organizado aí, ok? Questão A da número 4. De acordo com o poema, como é o lugar em que o açúcar é produzido? B. Como são os homens que produzem o açúcar? Em sua opinião, por que eles são assim descritos? C. O poeta compara a vida dos trabalhadores com algumas características do açúcar. Essa comparação mostra semelhança ou diferença entre elas? Por quê? D. As condições de vida dos trabalhadores que produzem açúcar atualmente mudaram em relação aos dos escravos dos engenhos colonial? Explique. Então, a tia Mi leu aqui com vocês, quero que vocês pensem, use bastante aí as videoaulas que a tia Mi deixou para vocês, tanto dessa aula quanto das aulas passadas, para vocês responderem essas questões completas no caderno. Amanhã, a tia Mi deixa aqui o arquivo em PDF com as respostas de todas essas perguntas, mesmo as do caderno. E aí eu quero que vocês confiram, leia com calma, vê se a sua resposta está boa, se eu iria gostar dessa resposta na verificação de aprendizagem. Se não, apaga aí rapidinho, corrige, né? A gente já tá fazendo menos tarefa do que a gente fazia em sala. Então dá para você fazer muito bem feito, tá bom? Agora eu vou ler o último texto aqui pra gente encerrar a nossa aulinha de história. Tia Mi, é pra eu fazer a página 89? Não. A página 89 nós vamos fazer na aula que vem, junto com o restante das atividades desse capítulo. Então é página 86 responder no livro, 87 e 88 responder no caderno. Copiar e responder no caderno, ok? Lembrando que vocês vão usar muito o caderno para estudar. Sociedade do açúcar. A economia açucareira criou no Brasil uma sociedade de senhores e escravos, cujos valores éticos, étnicos e morais ponteiam a atualidade. Sociedade autoritária, aristocrática e violenta, onde se tocavam antípodas. O açúcar era branco, o trabalho era negro. Havia doçura nas mesas e sofrimento nos engenhos. Riqueza nas casas grandes e misérias nas senzalas. O poderoso senhor de engenho ocupava o ápice da pirâmide social, sobre a imensa massa de escravos africanos,
condicionava-se um tipo patriarcal de vida e a formação de comunidades caracterizadas por uma estrutura social rigidamente estratificada, onde as grandes distâncias sociais eram acentuadas pelos componentes étnicos. Tia Mi, como assim? Foi muito difícil entender isso. Olha só, nesse texto está falando que enquanto o açúcar na mesa dos senhores era doce, estava ali adoçando a vida deles, o trabalho na senzala era amargo, era muito difícil. E por isso que havia essa distância entre o senhor do engenho e o escravo que produzia. Então, não era justo, era muito injusta essa produção do açúcar. Belezinha? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui pra tia Milena que eu estou aqui à disposição para te ajudar a responder, a organizar e para ficar tudo certo para você poder estudar, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.